Bom dia, pessoal. Sextou finalmente, sexta-feira. Estamos quase no finzinho de semana já, são 7 horas da manhã. Hoje é dia 28 de agosto de 2026, também estamos a um passozinho já do final do 8º mês e hoje é um dia especial porque hoje já começou a campanha no horário eleitoral gratuito. Nos rádios já foi ao ar, o Lula acompanhou aqui, porque eu estava aqui muito perdido aqui nas coisas da organização do programa e vai contar pra gente o que foi que ele viu, tá? Inclusive, falar um pouquinho sobre o jingle da Michelle, que ele achou pesadão, estou doido para saber. Além disso, nós temos um país, neste instante, que começa a funcionar de novo no seu processo legislativo, na sua formulação legislativa, porque já está tudo certo, né, para aprovação, ou pelo menos para votação, das propostas que ficaram represadas por causa da birra que o Davi Alcolumbre deu para sacanear o Lula, que não quis mandar o apadrinhado dele para o Supremo Tribunal Federal. Né? Isso desatou meses de uma discussão interminável, muita sacanagem de um lado e de outro, e no final das contas a opinião pública brasileira é que foi privada de ter as suas demandas atendidas, porque todo mundo sabe, como dizia Mino Cartas, até as pedras sabem que essa proposta, por exemplo, da jornada 6x1 é uma proposta que tem um grande apelo popular, né? E que é capaz de cabalar, sim, votos. E o eixo da eleição, uma vez aprovado esse projeto, vai passar pela discussão sobre isso. O que importa mais para o país nesse momento? É dar aos trabalhadores, à grande massa de trabalhadores, um pouco mais de direito ao descanso ou transformá-los, né, em simulacros de servos, talvez até de escravos. Tem muita gente aqui que gostaria de trazer de volta a escravidão, né? A gente não gostaria de trazer a escravidão de volta, então a gente é a favor do fim da jornada 6x1. Lá no Congresso, a Comissão de Constituição e Justiça já aprovou o parecer, o relator rejeitou todas as emendas, o assunto vai chegar ao plenário com a oposição tendo que fazer esforço para aprovar alguma coisa para atrapalhar aí o cronograma. Agora, é uma jornada de tanta dor para eles que eu acho, sinceramente, que não vai acontecer, tá? Não vai acontecer uma ação muito pronunciada, até porque os parlamentares têm medo das ruas, né? E é bom que tenham mesmo, pelo menos nessa hora da eleição, tá? Com relação a outros projetos que estão pendentes na pauta lá, por exemplo, a taxa das blusinhas também está tudo bem encaminhado e vai ser votado agora durante o esforço concentrado que o Congresso vai fazer. Então acabou o problema, né? Como anunciou ontem, anteontem, aliás, o Lula conseguiu dobrar o Alcolumbre e, enfim, agora o que a gente estava esperando que o Congresso fizesse vai dar certo, vai acabar andando, tá bom? Pessoal, bom, começando aqui o programa, vou mostrar para vocês aqui os destaques na capa do nosso site, do iclnoticias.com.br, que abre a cobertura dos temas da política hoje com a sabatina que ontem levou Lula até a Rede Globo para ser entrevistado por dois apresentadores inseguros, César Tralli e a Renata Vasconcelos. Eles não estavam se sentindo à vontade, vocês não perceberam isso também? Mas capricharam lá em castigar o Lula com perguntas que, aliás, tinham que ser feitas mesmo, talvez não nessa intensidade, não, talvez não, com toda certeza na intensidade com que foram feitas, mas esses assuntos estão aí sendo discutidos, então é natural que eles fossem abordados. Mas será que a maneira de abordar esses assuntos foi a maneira correta? O que você achou? Eu adoraria saber. Está aqui, eu vou pedir para o Vitor, aliás, bom dia para a nossa equipe técnica que está aqui dando duro desde de madrugadinha, botar a minha tela no ar, já vou mostrar aqui para vocês a tela aqui. Vocês vão ver como é que estão os destaques aqui no nosso site. Olha, tá aí, ó. Lula disse que se sentiu no MP na Sabatina e cobrou desculpas da imprensa pela Operação Lava Jato. Até hoje, essas desculpas não aconteceram, né, gente? Até hoje, enfim, uma parte da imprensa que criou essa campanha embalada lá pelos idílios fascistas do Moro nunca reconheceu os erros que cometeu nessa operação. Isso vai ficar para daqui a 50 anos. Foi quando a Rede Globo pediu desculpa 50 anos depois pelas atrocidades que fez ao apoiar o golpe militar. Então, esse é o assunto, né? O Lula lá no Jornal Nacional. Agora, quero dizer para vocês que a nota dos próprios colunistas da Globo, que servem como uma espécie de banca de jurados ali, até agora foi a melhor, tá? Lula tirou nota 3 de 5, que equivale a 60% de desempenho. E na metade que sobrou para ele falar de temas que são temas da campanha, que são temas factuais, ele se saiu muito bem. Falou sobre educação,
falou sobre um monte de coisas lá, com muita propriedade, estava muito seguro nessa hora, mas teve essa história toda da primeira parte da entrevista que foi bastante sacrificante, né? Inclusive para o telespectador, tá bom? Bom, segundo destaque, olha aí, ó, a produtora de Dark Horse, a tal da Karina Ferreira da Gama, está querendo ficar sob a proteção do ministro André Mendonça lá no Supremo Tribunal Federal, e por isso ela está pedindo que o processo seja levado, seja retirado da primeira instância onde corre, para que ele possa passar a correr lá debaixo do guarda-chuva da bancada bolsonarista do Supremo Tribunal Federal, né? Por que será que ela está querendo isso, hein, gente? Por que será? Agora, falta de motivo não é, porque a Karina é testa de ferro desse esquema. O esquema mesmo está ali entre um senador, que é o Flávio Bolsonaro, e um deputado, que é o Mário Frias, né, que foram os dois grandes agentes responsáveis por essa pataquada toda desse filme aí, tomaram dinheiro grosso lá do seu Daniel Vorcaro. Então, esse aqui é o segundo destaque da política, mas nós temos mais. Olha aqui, olha, daqui a pouco nós vamos ter a Amanda Miranda conosco aqui para nos falar sobre o que está acontecendo lá em Santa Catarina. Ali tem dois assuntos, tem esse que você está vendo aqui, olha, nessa manchete no alto da capa, que é a situação previsível da Caroline de Tone, né, que está sendo rifada para que o Carluxo possa ganhar uma cadeira no Senado. Mas essa questão não está resolvida, hein, gente? O Carluxo não terá o primeiro voto dos catarinenses. Quem terá será Esperidião Amin, está com 19% das pesquisas contra 12% do Carluxo. Ocorre que o segundo voto não será, pelo que diz as últimas pesquisas, não será necessariamente no Carluxo. Então, quem votar no Esperidião pode não votar no Carluxo, até porque os brios dos catarinenses que têm bom senso e discernimento foram feridos por essa história toda, né? Que mais? Olha aqui, ó, o governo Tarcísio mantém a sede da Polícia Científica sob risco de incêndio e alega falta de dinheiro, tá tudo caindo aos pedaços aqui, ele não liga para isso, tá bom? E olha, uma notícia muito triste lá no Rio Grande do Norte, 8 mortes por causa de um surto de bactérias, 8 mortes, né? Enfim. E o último destaque, o Supremo avança para derrubar um veto do Superior Tribunal Militar a acordos penais que foram transacionados lá no âmbito da Justiça Militar. Esses são os destaques aqui do nosso site e eu vou chamar agora o Lula Costa Pinto, meu grande companheiro de todas as manhãs aqui, para nos dizer o que está rolando lá em Brasília. Lula, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia quem nos assiste, quem nos ouve. Vamos logo mais desenvolver um pouco uma análise sobre essa sabatina assimétrica que a Globo submeteu o presidente Lula ontem na bancada do Jornal Nacional. Foi um espetáculo de assimetria política na campanha, a maneira como o presidente foi tratado na bancada e os adversários eleitorais dele tinham sido anteriormente Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos. Vamos ver como é que a Globo se comporta hoje com o Flávio Bolsonaro lá sentado na bancada do Jornal Nacional. Ô Lula... O outro tema que a gente vai... Oi, Fábio. Não, eu ia te perguntar aqui, você achou que a nota 3 que os jurados lá da Globo deram, os jurados não, os colunistas, né? Se você concorda com ela, porque foi a melhor nota até agora, né? Os outros todos, o melhor tinha sido até aqui o Zema, por incrível que pareça, o Caiado foi pior do que ele. Foi a melhor nota, eu daria um pouco mais, porque o presidente Lula respondeu a todas as questões, apesar de eles terem tentado emparedar o presidente no único tema de denúncias de corrupção e de passado tal, na primeira parte inteira da entrevista. E houve, entre os colunistas das organizações Globo, na Globo News, logo depois da sabatina, houve quase que uma discussão entre o Merval Pereira e a Miriam Leitão. A Miriam Leitão defendendo as posições que o presidente defendeu naquela bancada e dizendo que o Merval estava praticando mansplaining contra ela, que queria falar num dado momento ali da discussão entre eles. Mas vamos falar isso no nosso momento, Fábio? Senão, a gente gasta se a gente começar assunto. a discutir isso aqui, a gente gasta o assunto. Exatamente. Então vamos guardar o assunto, porque esse assunto é precioso. Então, enquanto o Lula vai adorando os nossos assuntos, eu vou chamar outro que vai gastar um pouco do que apurou aqui nos últimos dias, que é o Kleber Lourenço. Kleber, bom dia. Cadê você, meu amigo?
Bom dia. Cadê o áudio? O Kleber veio o clone, mas o áudio ficou e lá agora, em Jandira. Me ouve? Tudo bem, tô ouvindo. Agora foi. Chegamos na maravilhosa sexta-feira, para não... Acho que a gente sempre tem que exaltar esse dia maravilhoso na semana. É verdade. Eu adoro a sexta-feira. Não pode passar batido. Não pode. Kleber, o que você traz para nós hoje? Mas vamos lá. Antes de tudo, bom dia para nossa audiência. Para hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o movimento da presidente do Tribunal, do Superior Tribunal Militar, a Maria Elizabeth Rocha, que tenta ali organizar um pouquinho os processos militares, tirar alguns processos que são mais internos de punição e referentes a patentes da Justiça Federal e levar para a Justiça Militar. Também vamos falar um pouquinho sobre a farra das emendas, mais uma vez ali em torno de uma discussão sobre se as emendas devem ser pagas ou não durante o período eleitoral ou nas vésperas das eleições. Mesmo com essa discussão ainda em andamento, o governo acabou precisando pagar quase 5 milhões em emendas nos últimos meses ali de parlamentares. E por fim também o movimento no mínimo estranho da OAB do Paraná, que decidiu defender que o CNJ tem o poder de derrubar ministros do STF, ou seja, mais uma vez aquela pauta tresloucada da extrema-direita ali, que continua tumultuando o debate político sem a menor necessidade, com tanta coisa mais importante para se discutir no Brasil, né, Panunzio? Muita coisa importante, sim. Bom, daqui a pouquinho o Kleber volta, então, para detalhar para nós, né, o que ele está apurando. E nós vamos seguindo aqui com o nosso programa. Gente, vocês estão acompanhando a situação no Nepal, né? É de uma tristeza incrível, mas olha, não é a primeira vez, não será a última que acontecem coisas parecidas com isso, tá? Eu fiz um levantamento porque a história, enfim, dos movimentos sísmicos não foi o caso dessa. Isso foi uma avalanche mesmo, tá? Pelo que se supõe até agora, houve o deslocamento de uma grande plataforma de gelo, essa plataforma entupiu o vale onde corria aquele riozinho que a gente viu transbordando e criou um dique ali que quando o nível da água subiu e rompeu a barreira, ela veio com aquela força que a gente viu destruindo tudo, né? A contagem de vítimas lá ainda está em torno de cerca de 1.300 pessoas que continuam desaparecidas, né? E provavelmente esse número ainda vai, nos próximos dias, ser aumentado, né? Olha, vamos ver agora o local onde tudo isso deve ter começado. Vocês vão ver aqui nessas imagens que nós vamos mostrar agora. Roda para nós, por favor, Vitão, o VT, e deixa o meu áudio aberto. Olha só. Esse é o local onde houve esse acúmulo de detritos, de rochas e barro que teria trancado esse rio aí, aumentando o nível do lago. Aí a água extravasou o dique, né, criado, enfim, por esse fenômeno do deslizamento dessa primeira avalanche, e a água veio com todas essas pedras enfim, placas de gelo e tudo mais, levando tudo o que havia pela frente, né? Então foi assim, nesse lugar aí, que provavelmente, e com essa causa, que começou essa história toda, né? Com o rio subindo até 15 metros, invadindo o centro das pequenas cidades que ficam em torno da sua volta. E houve registros impressionantes de imagens como essa aí que você está vendo, que foram feitas por pessoas que estavam trabalhando ali nesse... Olha só a casa sendo levada pela enxurrada. Imagina se tem alguém aí. Que cenas mais tristes essas, né? Mas, enfim, vou mostrar para vocês agora um outro vídeo. Um funcionário de uma hidrelétrica estava filmando tudo, né? E a gente viu aí a diversidade de vídeos na internet mostrando essa tragédia que se desenrolava assim diante das pessoas atônitas. Mas tem uma cena especialmente interessante, que é essa que nós vamos colocar para vocês aí agora. Um funcionário de uma hidrelétrica que filmava, tá vendo só? Ele estava filmando aí quando chega o tsunami de água doce aí atrás dele. É esse rapaz aí, olha. Eles saem correndo, tá falando no idioma dele lá, oh my God, tá falando em inglês, inclusive, né? Oh meu Deus, oh meu Deus. Aí eles saem correndo, ele e os demais que conseguiram escapar a tempo, né? Para escalar um barranco e ficar livres dessa onda aí, tá bom? Que cenas impressionantes, né? Fala a verdade, olha, o desespero nessa hora aí, a água lá atrás vindo e vindo e vindo. Então eles tiveram que escalar essa montanha aí para ficar livres enfim, de serem pegos por essa avalanche de lama e pedras e gelo, né? E olha, houve a formação de um novo lago depois dos deslizamentos de terra na região entre a fronteira e o Nepal, entre o Nepal e o Tibete, né? E a previsão é de que lá tenha mais ainda pela frente, além do dia de hoje, mais 3 dias de chuva. E isso preocupa muito as autoridades. Por quê? Porque pode
influenciar inclusive no derretimento do gelo, provocar novos incidentes como esse, deslizamentos, fluxos de lama e acabar ampliando os efeitos dessa tragédia, né? Pessoal, vamos ver agora como é que está a meteorologia para o dia de hoje aqui no Brasil. Vamos lá, vou pedir para o Vitão colocar para a gente aqui os mapas da meteorologia, começando pelo mapa do Brasil, onde a gente vê, olha, hoje no litoral, de Natal até a altura de Porto Alegre, ou pelo menos até Florianópolis, vai chover em praticamente todas as capitais, tá? A gente está vendo ali que vai ser um dia de temperaturas altas. Olha, Florianópolis está com 29 graus, né? Curitiba, que normalmente é tão fria, 25 graus. Florianópolis, 22. Vamos ver o mapa da região sul, Vitor? Coloca aqui para a gente, por favor, as imagens da região sul. Olha, Porto Alegre, 27, vai ter tempestade lá, está previsto. Florianópolis só entre nuvens, mas chove. Curitiba não chove, tá? 25 graus de temperatura máxima. Vamos ver o sudeste agora. O que vai acontecer aqui entre nós? Olha, aqui em São Paulo vai ser um dia bem quente, nós vamos ter 29 graus de temperatura máxima. Lá no Rio de Janeiro a temperatura vai estar mais amena hoje. Os cariocas que gostam tanto do calor vão ficar com inveja da gente aqui em São Paulo, porque lá tem 2 graus a menos no termômetro nas horas mais quentes, 27. Em Vitória, 25 e Belo Horizonte, 26. Então, excepcionalmente, hoje São Paulo será a capital mais quente do Sudeste. É raro acontecer isso, hein? Região Centro-Oeste agora, no mapa aqui, vamos ver. Olha, 40 graus em Cuiabá, 40. O pessoal lá vai fritar ovo no asfalto hoje lá em Cuiabá. O verão está comendo lá e vai ter sol entre nuvens. Chove em Brasília, que é outra anomalia, embora seja uma anomalia bem-vinda. Em Goiânia não chove, a previsão é de 34 e 35 graus lá em Campo Grande. Vamos ver agora a região norte, como é que vai ser o dia lá hoje. Será que tem alguma capital do norte abaixo de quase 40? Olha só as temperaturas lá, olha. Em Palmas, 39 graus, tá? Em Porto Velho, 38, 37 em Manaus, 35 em Boa Vista, 33 em Rio Branco e também em Belém, em Macapá, aliás, em Belém, 34 graus. Muito calor, né? Agora vamos ver o Nordeste, onde chove em praticamente todas as capitais, tá? Olha, onde não chove, São Luís não chove, vai ter 32, Teresina, 38 graus, Cuiabá está mais quente do que Teresina, Fortaleza 31, aí daí para baixo chove em todas as capitais. Em Natal com 30, João Pessoa com 31, todas as capitais variando entre 30 e 31 graus, chuva para todo mundo, tá? Essa é a previsão da nossa meteorologia para hoje. Bom, vamos começar o nosso programa chamando aqui os nossos companheiros para trazerem para a gente as informações que eles apuraram ao longo da madrugada. Eu vou chamar o Kleber Lourenço, porque o Kleber está cheio de novidades lá e vai contar para nós que novidades são essas. Cadê tu, Kleber? Estou aqui novamente, Panunzio. Muito bom, fico muito feliz com isso. Manda, Kleber. Vamos lá, Panunzio. A gente tem principalmente sobre um movimento interessante da presidente do STM, até comentei agora na entrada, a Maria Elizabeth Rocha. O que acontece? Ela levou uma proposta para que sejam organizados processos que tramitam na justiça, já que atualmente processos envolvendo hierarquia, disciplina e até mesmo punições de militares são levados para a Justiça Federal. O ideal, na verdade, seria que esse veio da justiça, o ramo militar, não existisse, né? Afinal de contas, ele é extremamente desnecessário, é um encargo para os cofres públicos extremamente absurdo que poderia ser melhor investido em outras áreas. Mas, diante da existência desse problema no sistema de justiça brasileiro, ela fez a proposta de que esses processos eles tramitem unicamente na justiça militar. E aí faz até um certo sentido. A presidente do STM vem tentando ali ampliar a participação e o uso da justiça militar para o que deve ser de fato utilizado. Porque hoje, por exemplo, se um militar tem uma promoção negada, ele entra na Justiça Federal com um processo em relação a isso. E aí, dentro dos processos que tem na Justiça Federal, que tem nas outras instâncias de justiça comum, acabam entrando casos militares, aos quais os magistrados não estão acostumados a lidar, a trabalhar, e acaba ali aumentando a enorme fila de processos que nós já temos na justiça comum. Então, o que ela propõe é que esses casos específicos da rotina militar sejam, de fato, da justiça militar. Eu conversei um pouquinho com ela sobre esse assunto e até fiz alguns questionamentos sobre se realmente seria necessário isso, Panunzio. E ela me disse, o problema do modelo atual é a dispersão da matéria. O judiciário comum precisa decidir sobre normas e rotinas operacionais que não vivencia. E ela também reafirmou que não há o intuito de conceder privilégios à administração militar, mas de alinhar a competência de julgamento à especialização do ramo judiciário, Panunzio. Muito bom.
Beleza. Vamos passar então da área militar para a área da política, Kleber. O Kleber Lourenço andou fuçando lá os sites de registro de movimentação de dinheiro do governo e descobriu que 4.960.000 reais, quase 5 milhões, né, Kleber, para arredondar, foram liberados depois das restrições da legislação eleitoral. Que história é essa, Kleber? Isso, foram 13 pagamentos agora em agosto, Panunzio. Então não é uma coisa lá de 2, 3 meses atrás. Não, foi este mês, há poucas semanas, em agosto, 13 pagamentos totalizando quase 5 milhões de reais que foram repassados a municípios, estados, através das, agora, ou até ser menos econômico, Panunzio, mas das malditas emendas parlamentares, aquelas que estão ali determinadas a acabarem com o país e pouco a pouco irem corroendo a democracia, né? Então, esses movimentos foram feitos, são emendas ali de caráter impositivo, ou seja, o governo precisa, depois que elas são destinadas, precisa fazer a destinação delas, ou não tem muita fuga ali em relação a isso, e há condições que foram estabelecidas pelo governo para que isso seja realizado. Na véspera do início das restrições eleitorais, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou uma orientação baseada no parecer da Advocacia Geral da União, determinando aos órgãos federais que observassem a proibição de transferências para estados e municípios durante o período eleitoral. E pela regra, Panunzio, adotada pelo governo, um pagamento pode continuar em uma das principais exceções previstas na legislação, quando 3 condições são atendidas simultaneamente, que são a obrigação de transferência que já existia antes do período eleitoral, e também se havia um cronograma previamente definido para o pagamento e a obra ou serviço já havia começado fisicamente antes do dia 4 de julho, que é quando entraram as restrições eleitorais. Então, alguns parlamentares conseguiram ali de forma muito astuta encaixarem a destinação das emendas dentro desses 3 critérios, o que seria uma falha em todo o sistema, né? Para nos dizer que olha que absurdo, nós temos as portas do período, na verdade as portas não, dentro do período eleitoral, emendas parlamentares sendo destinadas para obras, municípios e criando distorções também no processo eleitoral. Porque a gente tem que ser bem francos. Um parlamentar que consegue destinar emendas e montantes desse tipo durante as eleições, ele já está numa condição de disputa mais elevada que os outros candidatos, não é mesmo? É lógico. Aliás, as emendas já distorcem o processo eleitoral por simplesmente existirem. Você imagina o seguinte, um deputado federal trabalha o quê? 100 dias por ano, se trabalhar muito? Vamos pegar, são 52 semanas, mas tem que tirar julho, São João, férias de fim de ano, o embromation todo. Eles trabalham, vamos dizer, 100 dias por ano, tá? Um dia a cada 3. Então, eles têm que distribuir, nesses 100 dias úteis, 60 milhões de reais. É muita grana. Dá 600 mil por dia, o cara fica atrás da mesa dele só com a caneta, Kleber. Manda essa emenda para cá, manda para lá. Não, e assim, isso tudo, enquanto a gente tem discussões sobre o assunto, essa questão não está pacificada, vai ser assim e pronto. Por exemplo, o TSE e o TCU têm entendimentos diferentes. Exatamente. O Tribunal de Contas da União, por exemplo, ele entende que o fato de uma emenda ter execução obrigatória não retira a sua natureza de transferência voluntária, quando o dinheiro é destinado a estados ou municípios. E seguindo essa interpretação, essas emendas também precisam respeitar as limitações do período eleitoral. A AGU segue a mesma linha que serviu de base para as orientações do governo federal, que acabaram liberando as emendas. Porém, o TSE de Cássio Nunes Marques, já adotou uma interpretação diferente. Em julgamento de 2021, a Corte decidiu que a liberação de recursos provenientes de emendas parlamentares de execução obrigatória não se enquadrava automaticamente na proibição prevista. Então, olha só que coisa, né, Panunzio? Mais uma daquelas decisões e entendimentos do TSE que vão contra até mesmo o espírito do próprio tribunal, né? O TSE entende diferente do próprio Tribunal de Contas da União, que chega a ser mais responsável com o processo eleitoral do que a própria Justiça e o Tribunal que deveria cuidar do processo eleitoral. Exatamente. Foi o ministro Floriano de Azevedo Marques que manifestou, por enquanto é a opinião só dele, a gente não sabe se o tribunal inteiro vai referendar essa história. Mas agora, que é muito ruim isso para o processo eleitoral, porque eu acho, enfim, todo mundo acha também, salvo quem é beneficiário desse esquema, que isso é compra de votos, sabe? É compra de votos com dinheiro público. No Brasil, o coronelismo foi estatizado com essa história do orçamento impositivo. E, Panunzio, tem um ponto importante, esse julgamento sobre esse tema no TSE está parado por 30 dias por um pedido de vista de ninguém mais, ninguém menos que ele mesmo, André Mendonça, o queridinho da nossa audiência. Pois é. É o queridinho da nossa audiência. Kleber, o que mais? Você vai recomendar a leitura de alguma coisa além disso tudo que você já trouxe, não? Olha, eu queria recomendar a leitura de uma matéria que eu trouxe no nosso site, iclnoticias.com.br, sobre a OAB
do Paraná, que agora defende que a perda de cargo por voto de 2/3 do Conselho do CNJ para ministros do STF. Já que a extrema-direita não conseguiu alterar a Constituição até o momento, não conseguiu distorcer o processo institucional para conseguir fazer o que quisesse na Suprema Corte do país, agora parece que o caminho será por outro. Então eles estão defendendo uma proposta ali da OAB do Paraná que isso venha pelo CNJ, já que não conseguem pelo Congresso Nacional, porque é uma proposta estapafúrdia, que não tem amparo ali legal, constitucional, e inclusive, mais uma vez, só serve para tumultuar o país e jogar a sociedade em mais incertezas. Então, já que eles não conseguem tumultuar o país por um caminho, vão tentar por outro, e agora tem essa proposta ali, estapafúrdia, de tentar caçar ministros do STF via o Conselho Nacional de Justiça, Panúzio. Muito bom, Kleber. Um abração para você, bom fim de semana. Segunda-feira a gente está aqui para continuar falando sobre a campanha. Até mais, Panúzio. Lembrando que né, o reloginho está contando, pessoal. Countdown, contagem regressiva agora, porque a campanha hoje ganha corpo, né? E começa a fase final do processo eleitoral. O pessoal fala, não, a campanha começa hoje. A campanha começa a sua última fase hoje, porque a campanha está rolando desbragadamente na internet faz muito tempo. E, pessoal, eu tenho aqui uma notícia muito importante para vocês. Abandonado pelos companheiros, né? Enfim, largado pelos próprios partidos aliados, por bolsonaristas satélites, o candidato do bolsonarismo finalmente conseguiu um apoio de peso lá em Minas Gerais, onde ele não tem um palanque direito. Sabe quem é que vai apoiar o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, e ser apoiado por ele também? Você vai ver agora, olha só no vídeo que eles mesmos fizeram para a internet. Roda para nós, por favor, meu querido diretor Vitor. Meus amigos de Minas Gerais, estou aqui com uma pessoa que tem um papel importante na história do nosso Brasil. Foi aquele que abriu os olhos da população brasileira e derrubou a Dilma, talvez a pior presidente que esse país tenha tido na sua história, e que, graças a Deus, o Brasil reagiu a tempo. O Eduardo é candidato a deputado federal lá em Minas Gerais. Eu estou apoiando o Flávio Bolsonaro, meu partido republicano está neutro, mas eu estou apoiando o Flávio Bolsonaro em Minas Gerais e no Brasil. Estou apoiando o Flávio Bolsonaro, meu partido republicano está neutro, mas eu estou apoiando o Flávio Bolsonaro em Minas Gerais e no Brasil. Ó, Minas Gerais, hein? Pelo amor de Deus. Gente, o Eduardo Cunha é um caso muito curioso. Ele declara um patrimônio de 14 milhões de reais nessa eleição. 14 milhões. Só que quase tudo está bloqueado pela justiça, por causa dos pepinos judiciais que ele tem, né? Das histórias ainda remanescentes lá do tempo da Lava Jato, porque, como se sabe, ele foi o algoz da Dilma Rousseff, foi o carrasco, mas logo depois ele também dançou, porque ele mentiu para os colegas sobre negócios dele com o dinheiro da Petrobras e acabou sendo empichado, né, e foi impedido de disputar eleições até agora. E a candidatura dele está sub júdice. Só que um cara com patrimônio totalmente bloqueado comprou 23 emissoras de rádio lá em Minas Gerais. Montou uma rede, chama Rede 89 Maravilha. E por que chama 89? Porque ele está puxando os prefixos dessas rádios todas, está mudando as frequências para a faixa dos 89 MHz, do comecinho do dial de FM. E por que 89? Porque é o número de campanha dele. O número dele é 1089, tá? Então, o Eduardo Cunha tem essas emissoras já, mas não pode ter o nome dele. Tem um monte delas no nome do genro, que ele usa como laranja, tá? E, enfim, segue aí construindo a sua plataforma. E qual é a jogada? Ele pega essas 23 emissoras de rádio lá em Minas Gerais e cede para que os pastores possam fazer proselitismo financeiro, porque é o que eles mais fazem, religioso e também político, e assim transforma esses caras em cabos eleitorais, tá? Vamos falar um pouquinho aqui rapidamente sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos e dos Estados Unidos com o mundo. Ontem o Trump assinou um decreto liberando temporariamente a importação de mais 300 mil toneladas de carne. Por quê? Porque está doendo no bolso do consumidor americano essa enfim, mania de tratar o mundo como se fosse vassalo, né, dos interesses dos Estados Unidos, tá bom? E aí a inflação subindo, as pessoas reclamando, ele com uma eleição para enfrentar em novembro, tá? Daqui a 2 meses e pouco, e ele voltou atrás, tá? O objetivo é garantir o abastecimento de cortes que são populares, lá eles comem muita carne moída, que é uma carne indistinta, de dianteiro, de traseiro, tudo misturado, e a isenção dessas tarifas, no entanto, ela não é definitiva, ela só é temporária, tá bom? E vale especificamente para essas 300 mil toneladas de carne. Em compensação, enquanto eles liberam algumas coisas lá para dentro, tem outras coisas da relação deles com a Venezuela. Pode botar o próximo card aí, Anderson.
Nós estamos aqui, olha, com a informação seguinte, olha, os Estados Unidos estão negociando com o governo interino da Venezuela para quê? Para assumir uma participação acionária e o controle sobre as reservas de petróleo do país. Informação do site americano Axios, que ouviu 2 altos funcionários da Casa Branca sob sigilo. A Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo, o que torna esse recurso um ponto central nessas tratativas, inclusive é exatamente por isso que o Trump mandou buscar o Maduro lá dentro. Vocês têm alguma dúvida disso? Olha, então, enquanto eles se apossam do petróleo da Venezuela, também tentam se apossar. Hoje, agora de manhã, vai acontecer a venda da única mineradora brasileira de terras raras lá em Goiás para um grupo composto essencialmente por capital do governo americano. Capital do Departamento de Guerra, tá? 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Se essa empresa comprar a mina lá de Goiás, o que vai acontecer? O governo dos Estados Unidos vira sócio proprietário desse negócio que eles almejam tanto aqui no Brasil. E aí, como é que você vai falar sobre soberania nacional se você tem o governo dos Estados Unidos como proprietário, né, de um pedaço importante do ouro do século XXI, que são essas terras raras, né? E tem uma boa notícia, olha só. Enquanto os Estados Unidos aí arrepiam o mundo e provocam até fuga de capitais dos investidores estrangeiros lá por quebra de confiança, o Brasil vai ao contrário. O Brasil está se qualificando e agora o braço de computação do Alibaba, que o pessoal chama de Alibaba, anunciou que vai instalar 2 data centers mega gigantes aqui no Brasil. Vão ser os primeiros da empresa, esses complexos vão servir de base para operação de infraestrutura em nuvem que a Alibaba quer montar na América Latina, tá? Então ele está trazendo para cá essa história toda. E um último assunto, antes de chamar a Amanda Miranda, o governo do presidente Lula quer usar a retomada das negociações com os Estados Unidos, por causa daquela conversa por telefone entre o Lula e o Trump, em outubro, né? E isso logo depois das eleições, obviamente, porque as eleições são no comecinho de outubro. A estratégia agora é manter o canal diplomático aberto, justamente para evitar que a disputa comercial se transforme em pressão política sobre o horário eleitoral brasileiro, tá? É isso, galera. Eu vou chamar agora a Amanda Miranda. A Amanda está lá em Santa Catarina, ela está cheia de novidades para a gente hoje. Cadê a Amanda? Deixa eu ver. Oi, Amanda, bom dia. Bom dia, Fábio. Você estava sumida. Dia, o pessoal reclamando da sua ausência aqui. Eu falei, não, ela volta, ela vai voltar. A hora dessa, ela... Você não brigou comigo, não, né? Não fiz nada para você, não, né? Só amor. Amanda, me fala, escuta, que história é essa que aquele pé de alface chamado Jair Renan Bolsonaro vai ter descontado os 4,5 paus do salário dele porque ele não foi trabalhar? Olha só, tá acontecendo. O Jair Renan, ele é candidato a deputado federal, só que assim, ele perdeu os 4.500 na folha de pagamento como vereador de Balneário Camboriú, só que ganhou 1,5 milhão dos cofres do fundo eleitoral para a campanha dele de deputado federal. Aqui ele é visto como uma espécie de puxador de voto, gente. A gente vai passar essa vergonha, sim, de ter o Jair Renan como um candidato aí que tem... que é mapeado pelo PL como alguém que tem boas chances de conseguir uma vaga no Congresso a partir de 2027. Só que ele não está indo nas sessões da Câmara de Balneário Camboriú. Então, ele faltou 2 sessões no mês de julho e ele já vinha faltando todas as sessões da Comissão de Segurança. Isso que eles dizem que a segurança pública é uma pauta ali do bolsonarismo, né? Então, é uma das comissões que ele integra, ele não estava indo ao trabalho, né? Não está frequentando a Câmara e simplesmente teve aí uma parte do seu salário descontado, R$ 4.500 do salário bruto, que é um bom salário para uma Câmara, R$ 18.000 é o salário de um vereador em Balneário, e agora, né, ele vai ter que aí lidar com essa perda, embora ele tenha sido compensado com um bom e um gordo de um fundão eleitoral pelo Valdemar da Costa Neto e pela direção aqui do PL regional também. Commodity, né? Do processo... Ele foi compensado aí perdeu 4.500, ganhou 1,5 milhão, sabe-se lá o que vai fazer com esse dinheiro, né? Provavelmente comprar algum imóvel em dinheiro vivo, que a tradição da família dele é essa, eles pegam esse dinheirinho e transformam em patrimônio imobiliário, né? Eu não sei se ele vai fazer isso ou não, nem sei se ele tem casa lá. Agora, o menino é tão novo, já começa tão mal na política, sabe? O cara sendo descontado o salário porque não apareceu. O que ele estava fazendo, Amanda, ao invés de trabalhar?
Porque Balneário essa Camboriú a não é um pergunta lugar... que a gente queria saber. Balneário, olha, com o pai ele não estava, porque não pode, entendeu? Então não devia estar em Brasília, né? Será que estava em Balneário Camboriú? O que foi, Jair Renan? Você não está gostando, não, de Santa Catarina? O pessoal te trata tão bem aí. Ele não tem agendas aqui, né? Então isso deixa tudo ainda mais curioso. A gente não vê ele fazendo agenda política em Santa Catarina, nem em Balneário Camboriú. E você sabe o que ele faz aí, não? Olha, eu sei que ele dá umas passeadas pelo estado, ele tem uma namorada lá da minha região, da minha cidade natal, então ele anda por lá, mas assim, ele não tem vocação para política, né? Assim como nenhum dos filhos, mas eu acho que ele tá bem atrás, tanto que o apelido dele na internet, Fábio, não sei se você já viu, é inimigo da sinapse. Porque as pessoas percebem que ele tem muita dificuldade de comunicação, né? Ele não tem uma agenda ali propositiva, ele não tem uma pauta política sólida, ele entra nos assuntos de um jeito muito imaturo e atravessado. Então, né, é um vereador aí no seu primeiro mandato que é um mau exemplo do que a gente deve pensar para o nosso futuro no país. É engraçado esse apelido, é inimigo da cidade. Só tem um que eu acho que é melhor, que é esse que é da Tereza Cristina, lá em Mato Grosso do Sul. Ela é conhecida lá como Garota Veneno, Menina Veneno, por causa daquela música. Agora, me conta uma coisa, como é que está a situação da Carol de Tone aí? Porque a Carol de Tone acabou virando uma espécie de sparring desse processo eleitoral, da afirmação do Bolsonaro. Agora, deixa eu te falar um negócio, ela deve estar se sentindo abandonada, mas os eleitores não abandonaram dessa forma. Tudo bem, ela está em terceiro lugar, mas ela é a segunda opção do segundo voto, de muita gente que vota no Espiridião Amin, mas que não quer votar na família Bolsonaro. E tem catarinense que não quer. Aí, ó, Amanda Miranda é prova disso. Isso, é o tema da minha coluna de hoje lá no portal do ICL, Panúzio, já peço para a nossa comunidade dar uma olhada. Eu tô, na verdade, colocando pimenta nessa rixa entre a Carol Detone e o Carlos Bolsonaro, porque eles estão, sim, disputando o eleitor, né? Não parecia, afinal de contas, eles foram lançados com uma chapa pura do PL, os dois fazem parte aí do mesmo grupo, né? Mas o movimento político coordenado pelo Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos está fazendo pouco caso da candidatura da Caroline Detone, tentando minar a campanha dela, justamente porque ela representa um risco para a candidatura do Carlos Bolsonaro. Então, o Eduardo Bolsonaro, ao longo dessa semana, depois que saiu a pesquisa da Quaest, ele começou a ter embates ali com grupos políticos olavistas ligados ao Nicolas Ferreira e a Carol Detone, embates públicos nas redes sociais, inclusive chamando o Silvio Grimaldo, que é um aliado do Nicolas e da Carol, de canalha, porque esse grupo político reivindica o espaço da Carol Detone como principal liderança bolsonarista em Santa Catarina, espaço este que o Carlos Bolsonaro veio tentar ocupar a forceps, né, a força. E a Carol Detone, ela tem sido meio apática com relação a isso, ela vem sendo cobrada pela militância bolsonarista por se posicionar mais defendendo a própria candidatura, mas a verdade é que ela tem muito medo de soltar a mão dos irmãos Bolsonaro, e mesmo apoiada pela Michelle e pelo Nicolas, com quem ela tem uma proximidade não só ideológica, mas também afetiva ali, de trabalho, né, de trabalhar junto, ela não tem coragem de se dissociar dos irmãos Bolsonaro e ela leva o Carlos Bolsonaro para o palanque dela o tempo inteiro, né? Diferente do que acontece com o Carlos Bolsonaro, que nas postagens dele não tem levado o número da Caroline Detone e vem sendo cobrado por isso também. Então, ela tá levando ele para a campanha dela, mas o contrário não está acontecendo. E isso tem feito com que essa rixa entre os dois, que essa disputa de voto entre os dois exploda. Porque, por enquanto, Fábio, o Espiridião Amin é de fato favorito. O Espiridião Amin, ele tem votos, inclusive, na esquerda aqui, de pessoas que estão preocupadas com uma possível eleição do Carlos Bolsonaro. Então, é muito possível que ele realmente se confirme como favorito. E essa segunda vaga ali vai ficar na disputa do Carlos com a Carol Detone, que deveriam ser vendidos ali como aliados, mas que estão cada vez mais distantes, muito por conta dessa cisma da família Bolsonaro, dessa mania de perseguição, dessa mania de procurar traidores aos arredores que eles têm,
têm. Então a situação está ficando bem complicada para o Carluxo aqui. E hoje já entrou uma inserção dele, eu assisti logo cedo, e ele fala, né? O meu pai foi presidente do Brasil por 4 anos, mas não conseguiu mudar o país porque ele não tinha o Senado não deixou. Que também é uma mentira. Ele tinha o Senado, ele comprava o Senado com orçamento secreto. Óbvio. Bom, gente, olha, antes de me despedir da Amanda, eu preciso dizer que eu preciso fazer uma retratação aqui. O pessoal aqui na nossa área de chat está me detonando aqui, me cancelando, e eu vou ter que me retratar porque eu ofendi os pés de alface, tá? Então peço desculpas às alfaces desse país aqui por tê-las comparado ao nobre Jair Renan, que é praticamente um intelectual, assim, em formação, né, Amanda? Um erudito. Um erudito. Amanda, um beijo pra você. Bom fim de semana. Obrigado por ter vindo, viu? Beijo, gente. Bom final de semana. Tchau. Tchau, tchau. Não suma, Amanda. O pessoal adora você aqui. Vou chamar o Lula. O Lula já está quente lá em Brasília hoje. O Lula ficou indignado ontem com a sabatina. Hein, Lula? O que aconteceu com a sabatina, Lula? Que você estava hoje siri na lata, assim. Siri na lata tem que ser tratado com respeito. Siri na lata é o melhor bloco anárquico armorial do Carnaval de Olinda, tá? É o bloco que reúne os jornalistas. Exatamente. Né? Há muitos anos. Eu acho que eu estava no primeiro ano em que saiu o Siri na lata, tá? Isso era coisa do século passado. Eu acho que eu estava também, em 1991. Pois é, exatamente. Eu morava lá na terra do Lula. Lula era um menino nesse tempo. Exatamente, né? Tinha o Siri na lata e o caranguejo no caçoar. E só uma curiosidade. Os dois blocos de jornalistas. Por que siri na lata? Porque o siri na lata fica histérico, né? Fica louco, parece gato no saco, né, Lula? É coisa de gente brava. O siri na lata fica querendo sair da lata, né? Fica colocando as unhazinhas lá para fora, e aí os espíritos de porco ficam dando uns tapinhas para ele cair de volta, né? Ô, Lula, Bom, mas por que então, você estava siri na lata com a Globo hoje de manhã tão cedo? Fábio, vamos falar de jornalismo, já que estávamos falando de siri na lata, que era o presidente Lula, né, ontem. A Rede Globo conseguiu que o presidente Lula, que estava determinado a não sentar naquela bancada do Jornal Nacional nesta campanha de 2026, fosse e se dispusesse a responder sobre as diversas perguntas em torno do processo eleitoral, do processo político, dos projetos. A Rede Globo tinha levado nos 3 dias anteriores Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos, adversários eleitorais de Lula. Está programado que Flávio Bolsonaro, se ele não desistir, vá na noite desta sexta-feira. Mas a Rede Globo promoveu ontem uma sabatina assimétrica, e não se faz campanha eleitoral, jornalismo profissional na democracia com assimetria, porque o presidente Lula foi submetido a um caminhão de perguntas duras, é verdade, que tem que ser feitas daquela maneira, é verdade. Eu não achei que o tom, né, estava fora do script jornalístico. Agora, a quantidade de tempo que se perdeu tentando deixar o presidente numa entrevista monotemática, aonde ele só falaria sobre, não são investigações, são ações que estão abertas, que estão em curso investigações, que só vazaram parcialmente detalhes dessa investigação no que tange ao que é contra os personagens ligados ao presidente da República que estão sendo investigados, não são objeto de determinação de sentença judicial, a condenação que a Rede Globo fez na forma como ela perguntou ao presidente e que não se satisfez, né, com as respostas que ele estava dando, da mesma forma que tinha sido satisfeita pelas respostas interrompidas, pelas respostas parciais dos adversários de Lula nas sabatinas anteriores. Então, não se faz jornalismo político
com assimetria de tratamento. E isso foi o que vimos ontem na Rede Globo, naquela bancada. Eu digo, o presidente Lula saiu muito bem, inclusive quando ele colocou a questão do PowerPoint. Ele estava se referindo ao PowerPoint do Deltan Dallagnol, da República de Curitiba. E aí, nervoso e nas tamancas, com o ponto no ouvido, ouvindo a direção da Rede Globo, o César Tralli meteu os pés pelas mãos e achou que o presidente Lula estava se referindo ao PowerPoint falso da Globo News, né, que trazia que colocava o presidente Lula no centro, né, do esquema do Master, o que era uma falsidade absoluta, retirando o clã Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro do centro dessa questão da corrupção do Banco Master. E aí o César Tralli foi dar a resposta oficial das organizações Globo, interrompendo o entrevistado, que estava ali para falar sobre tudo, que conseguiu falar no segundo bloco, conseguiu mostrar o que ele pensa do país e quais foram as conquistas econômicas, as conquistas sociais dos mandatos que ele já exerceu, dos mandatos da esquerda no poder. Tanto que, ao final, os próprios avaliadores das organizações Globo concederam ao presidente Lula a melhor nota de desempenho, apesar dessa tragédia jornalística que, veja bem, não foi pela dureza das perguntas, mas foi pela assimetria. A Rede Globo, ela não pode voltar no tempo, mas ela pode construir um novo fim hoje com o Flávio Bolsonaro, dependendo do desempenho dos entrevistadores. Se eles vão dar para o Flávio Bolsonaro um palanque para perorações, ou se eles vão, como fizeram com o Lula ontem, acantonar o Flávio Bolsonaro sobre todos os assuntos de corrupção que ele tem que responder, que tangem a ele, no caso do Daniel Vorcaro, no caso da lavagem de dinheiro na franquia de chocolate Copenhagen, na loja lá, da relação dele com o Adriano da Nóbrega, em todas as relações perigosas e corruptas que ele se meteu, e também nas questões golpistas, antidemocráticas, que levaram o pai dele para a cadeia, né? Então a Globo tem uma chance de não recuperar o passado, mas mostrar se faz jornalismo ou não. Bom, eu achei, francamente, assim, na segunda parte da entrevista, que foi uma parte mais programática, muito inseguros os dois entrevistadores, sabe? Deu até saudade do William Bonner, viu? Porque o William era mais objetivão, essa coisa toda, mas a Renata e o Tralli ontem não ornaram, não farmaram aura ali naquele set, viu? Acho que ficaram acanhados diante da figura do Lula, né? Não sei se foi essa a sua impressão também, mas... Verdade. Ô Lula, deixa eu te falar, nós temos aí um Congresso que está se mexendo, né? Tudo que a gente esperava que fosse acontecer ao longo do primeiro semestre vai acontecer agora nesse esforço concentrado que vai acontecer a partir do dia 4, não é isso? Semana que vem. Então, semana que vem o Congresso se reúne, vai votar a proposta do fim da escala 6x1, vai votar... Não, dia 4, não, desculpa, dia 31 até o dia 4. Dia 31 ao dia 4, é isso mesmo. Dia 31. Né? Exatamente. Então, vamos lá, olha, o que tem? Tem o projeto das terras raras, e por falar nisso, eu queria que você comentasse também a compra lá da mina de Serra Verde, lá em Goiás, por esse grupo que chama Rare Earth, lá dos Estados Unidos, com participação direta de capital do Departamento da Secretaria de Guerra lá dos Estados Unidos, injetando 250 milhões de dólares nesse negócio. Mas esse projeto está pendente no Congresso e nós temos lá uma pauta estruturada. Será que tudo que está prometido vai acontecer, Lula? Nós vamos ter emenda 6x1, fim da taxa das buzinhas e ainda legislação sobre terras raras no Brasil melhorada? Que Congresso é esse? Acordou? O Congresso acordou em desespero em razão da necessidade de Hugo Mota e Davi Alcolumbre mostrarem para as suas bases políticas que eles têm uma boa relação com o presidente Lula,
que é o favorito justamente no Amapá e na Paraíba, estados onde eles fazem política e, no caso do Hugo Mota, onde ele precisa renovar o mandato e quer eleger o pai senador, né? Em razão disso que há essa correria desatada. E também a percepção dos dois, que são candidatos à reeleição para os seus cargos de presidentes da Câmara e do Senado, e que terão que renovar essa presidência em fevereiro do ano que vem, eles precisam do apoio do governo, que for eleito em outubro, e para eles, né, como para mim também, já está claro que a reeleição está encaminhada diante do que nós estamos vendo nas pesquisas pré-eleitorais e do ambiente de campanha, aonde o Flávio Bolsonaro não consegue decolar. Eu acho sim, Fábio, que a emenda constitucional do fim da escala 6x1 será aprovada esta semana que vem, né, porque falta a votação só do Senado, e acho que será aprovada, e também será aprovada a MP que retira a taxação sobre a importação de produtos de até $50 pelo correio e que zera esse tributo, e também limita a, no máximo, 30% a tributação de importados de até 3 mil euros, se eu não me engano, né, no valor de até 3 mil euros. E o motivo do Congresso estar tão acelerado é esse que eu te falei. Muito bom. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão desse negócio, porque... Fábio, faltou só uma coisa. Fala, Lula. Sobre terras raras. Eu acho que aí o Congresso não vai caminhar até o fim. Por quê? Porque ali tem uma questão ideológica muito profunda entre o que pensa o governo e o que pensa a oposição, e nesse caso específico de Goiás... essa negociação é fruto da maluquice que o Ronaldo Caiado fez, dizendo que poderia ceder lavras de minas, de mineração em Goiás, sem que passasse pelo governo federal, quando a prerrogativa exclusiva de cessão de lavras do subsolo, de lavra de minas, de minérios, é do governo federal, porque o subsolo é federal. Agora, pergunto aqui, e essa pergunta muita gente deve estar se fazendo, porque hoje vai ser batido o martelo da compra da mineração Serra Verde, lá no interior de Goiás, por um grupo americano chamado Rare Earth. É um negócio de 2 bilhões e 800 milhões. O acordo foi construído em abril passado, mas a condição para o negócio só foi dada agora, depois que o Departamento de Guerra dos Estados Unidos arranjou 250 milhões de dólares que faltavam para consolidar essa aquisição. Na prática, como é a única mina brasileira de terras raras, Lula, eles já estão se apoderando. Quero a sua opinião franca. Olha, você vai fazer um negócio, tá? Aí o seu sócio quer te tirar da sua casa e você dá a escritura para ele. É o que está acontecendo com esse negócio, sabe? Como é que depois um sócio, que é o governo dos Estados Unidos, né, capitaneado por quem? Por Donald Trump, você ter esse cara dentro do Brasil, minerando terras raras, que é o que mais interessa a eles hoje, você acha que o assunto soberania não está superado já nessa questão, Lula? Não. Esse negócio vai ser interditado porque ele é ilegal da maneira como ele está sendo feito. Então, haverá essa interdição porque o governo goiano não poderia ter dado sozinho o aval para essa venda. A lavra, volto a essa questão, os direitos de lavra, de exploração do subsolo, das riquezas minerais, é atributo exclusivo do governo federal, da União, e não pode ser feito por bonomia de um governador americanófilo, como é o caso do Ronaldo Caiado, e como é o caso do governador lá, que está inclusive caçado, o governador de Roraima, né? Que é também dessa área de mineração e que queria abrir os territórios Yanomamis para exploração, lavra de minérios, e não conseguiu. Não conseguiu. Voltando aqui um pouquinho para o Congresso, o senador Omar Aziz tem sido um aliado bastante leal do governo federal, enfrentando, inclusive dentro do partido dele, né, toda a resistência que certos assuntos que interessam ao presidente da República acabam suscitando. O fim da escala 6x1, por exemplo, ontem, ele fez andar lá no ambiente da CCJ, encerrou o assunto,
rejeitando todas as emendas. O que vai acontecer agora, Lula? O tema será aprovado na CCJ, vai a plenário com urgência, porque o Davi Alcolumbre se comprometeu com isso, e vocês lembram que na conversa, no cochicho entre o presidente Lula e o Hamilton Mourão no Dia do Exército, no dia 25 de agosto, esta semana, o Mourão disse para todo mundo que o Lula tinha pedido para ele votar a favor do fim da escala 6x1, e ele disse que ia votar, porque se o assunto chegasse a plenário, né, não tinha como ele ser rejeitado. Ele chegará. O Davi Alcolumbre também tem esse compromisso. A oposição, né, os bolsonaristas, o Flávio Bolsonaro, o Rogério Marinho, tentarão impedir que o tema chegue ao plenário, mas não impedirão, porque ele vai passar na CCJ, na primeira reunião da semana que vem, ele vai a plenário, e aí o Davi Alcolumbre vai exercer o poder de uma coisa que eu, pessoalmente, acho ilegal. Não gosto, mas eles que fizeram isso, que é a retirada do interstício constitucional de uma semana entre a votação do primeiro turno e do segundo turno de emendas constitucionais. Ele vai tirar isso e vai votar os 2 turnos num espaço de 5, 6 minutos no plenário, e a emenda será aprovada. O interstício é a necessidade de convocar uma outra sessão para poder dar formalmente andamento, né? Para você dar uma semana para que as pessoas reflitam, porque se trata de emenda constitucional. Esse interstício constitucional foi retirado na época da pandemia, que tinha uma razão de ser naquele momento, mas não se justifica não existir mais a obrigatoriedade do interstício constitucional, e isso vai ser usado, nesse caso, a favor de uma emenda popular. Olha, só mais um assunto aqui, eu queria a opinião rapidinho do Lula, porque nós temos que encerrar já, mas nós tivemos de anteontem para ontem uma boa notícia, que foi a deflação, né, fenômeno raro na economia brasileira, que aconteceu por conta da conta de luz, e ontem veio a informação que o desemprego no Brasil está em níveis historicamente mais baixos. Nós estamos em 5,3%. Muita gente reclamando de falta de mão de obra. E também os patrões, vou te falar uma coisa, o patrão paga mal é que arranjar gente para trabalhar, hein, Lula? Oferecendo pouco dinheiro agora, não vai ter quem aceite, até porque o mercado está precisando de mão de obra. Isso valoriza esse ativo tão importante, né? Enfim, esse número representa uma queda em relação aos 5,8% que foram registrados no trimestre anterior. Nós estamos falando de números trimestrais, tá? É uma boa notícia, mas será que isso gera reflexo na campanha, Lula? É a menor taxa de desemprego da história e gera sim. Fábio, eu recebi um dia desse um telefonema de um deputado bolsonarista do Nordeste, bolsonarista, já foi de esquerda, hoje em dia é bolsonarista, aí ele me ligou com esse argumento da crise econômica brasileira. Com essa descrição eu já até sei quem que é, usa chapéu, né? Não? Pois é, aí, não, né? Aí da crise econômica brasileira. Aí eu devolvi com a questão da taxa de desemprego baixíssima. Aí ele disse, mas é porque quem está recebendo Bolsa Família não vai ter carteira assinada mesmo. Eu disse, cara, que maluquice você está falando, né? Porque vocês, quando foram governo, vocês também tinham Bolsa Família e botaram para dentro um monte de gente porque é um programa social. Aí ele se calou. Né? Porque isso impacta. E impacta também, a Débora Manganha explicou muito bem aqui ontem a questão dessa falsa crise econômica, empresas que estão indo embora, a Häagen-Dazs foi embora porque ela foi comprada por uma empresa que é dona da Unilever, que aqui no Brasil fabrica os sorvetes Que Bom, né? E aí não poderia ter um choque de marcas. Agora mesmo tá fechando a rede Habib's, né? Vocês lembram que a rede Habib's, em 2016, fez campanha a favor do impeachment sem crime de responsabilidade da Dilma Rousseff? Ela está quebrando por má gestão. Né? Ela está quebrando porque esse é o ciclo econômico das empresas que são mal administradas. E é claro que isso vai estar na campanha. Fábio, antes de me despedir, uma única coisa, porque eu não vou estar aqui segunda-feira, tá? Lembra que eu tenho o meu day off na segunda-feira e eu quero chamar a reserva exclusiva. Pois é, eu quero chamar a reserva exclusiva
né, para que vocês leiam amanhã. Tem a nota de abertura, fala da menina veneno do Fábio Bolsonaro, do Fábio Panunzio, né, do Fábio Panunzio, a menina veneno Tereza Cristina, que já começou a campanha para presidente do Senado, e também as duas mulheres do Kassab. Aí vocês entram lá para ler, para saber quem são as duas mulheres do Gilberto Kassab. São duas? Que entrem lá. Não vou falar nada não, porque qualquer coisa que a gente fale nessa área é campo minado. Lula, um abração para você, feliz aniversário, tá? E volte na terça-feira, nós vamos estar te esperando ansiosamente aqui. Um abraço para você, Lula. Abraço, até logo. Tchau, tchau. Estamos terminando, pessoal, deixa eu fazer aqui, primeiro de tudo, vamos ver a enquete aqui, como é que ficou? Cadê a nossa enquete, Vitão? Bota aqui no monitor para nós. Olha, a pergunta hoje era essa aí, ó. Por que meio que você pretende se informar sobre as propostas dos candidatos, né? Já que hoje é o dia de estreia da campanha eleitoral no horário gratuito da televisão. Então, 7% das pessoas, só 7%, olha, a imprensa formal tá ruim de credibilidade, hein? Vão se informar pela imprensa. Sites e canais confiáveis como o ICL, 86%. Olha a nossa responsabilidade, hein? O Zap do Grupo da Família, só 3%. Esse é um instituto que foi desmoralizado, né? E 4% acho que não vão se informar por lugar nenhum porque dizem que política não vale a pena. Pessoal, não é assim. Depois vota errado e fica reclamando que faltou a escola para o filho, todos esses problemas que a gente fala aqui todo dia, né? Agora eu vou para a nossa promoção de hoje. Deixa eu ver o marketing na tela, fazendo favor, Vitor. Olha, tá aqui, ó. Replay liberado, investir para todos. A aula que o Eduardo Moreira e a Débora Maganha deram para a gente, entendeu? Ensinando as pessoas como é que investir, especialmente agora, num ambiente de liquidez estranha do mercado por causa das eleições, tá? Se você quiser assistir, tá liberado, você pode assistir agora e, enfim, tá lá no nosso YouTube. Você pode botar aqui no link do nosso programa, no clnoticia.com.br, que você chega no link para assistir essa aula importante. Assista, vale super a pena, tá bom? E por fim, a audiência de hoje, a audiência do programa de hoje, nós estamos nesse momento com 21 mil pessoas assistindo a gente aqui no ICL, na verdade são 20.441, 20.500. Em primeiro lugar na audiência, eu agradeço a você, como faço todo dia aqui, pelo prestígio de tê-lo aqui na minha audiência, tá bom? Bom fim de semana para você, a gente se encontra na segunda-feira. Tchau, muito obrigado. Fala, turma! Estou passando aqui para dizer que faltam poucos dias para virar o lote dos ingressos para o evento Despertar desse ano. Nesse ano a gente fez os ingressos a preços mais baixos, mas esse era o combinado, que isso seria nos primeiros lotes. Então vamos embora participar com a gente, os nomes esse ano estão incríveis e aproveita essa chance de adquirir o seu ingresso nesse preço especial. Dia 19 e 20 de setembro a gente vai fazer história junto aqui e a gente quer muito que você esteja junto com a gente. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Rádio News. Bom dia, Lucas Rocha. Bom dia, Roberta Garcia. E hoje é dia de dica cultural. ICL Rádio News, de segunda a sexta, das 10 horas às 10h30 da manhã.